Bom dia. Aqui em Vila Velha eu tenho que tirar a Bíblia da caixa, põe a Bíblia na caixa. Porque meu espaço aqui é multiuso. É para leitura, é para café, para tudo e cutucutuar, como diz a dona Enia. Bom dia, Val. Val. Val, saudade do você, te dá um cheiro. Tá em Vila Velha mesmo? É, gente, ontem eu trabalhei igual gente grande, viu? Esse exaustor aqui, porque tudo fechado, fica abafado, né? Vamos lá. Começamos um novo mês, né? Glória a Deus por isso. Hoje é o dia 275 de 366. Terça-feira, dia 1º do 10. Gente, eu faço uma confusão. Eu acho tão errado. Setembro não ser 7, outubro não ser 8, novembro não ser 9, dezembro não ser 10. Pra mim, na minha cabeça, isso não funciona. Vocês têm essa dificuldade também? Bom dia, Dilane. Bom dia, Nilda, Kátia. Então, hoje é 1º do 10. Pra mim, não é automático falar que 10 é outubro. Eu tenho que pensar sempre, vocês acreditam? Então, hoje, 1º de outubro de 2024, tô em Vila Velha. O dia amanheceu, ontem amanheceu chovendo e hoje amanheceu com esse solão aqui, ó. Já tirei uma foto aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Olha que lindo que tá esse sol. Tá nublado, mas acordei com a claridade total no quarto. Hoje é o nosso encontro 1087, pra glória de Deus. Ai, gente, isso, glória toda dele. Aqui do 6 com Rafa. Estamos aí nessa reta final na leitura de Apocalipse, né? Ontem lemos Apocalipse 7 e hoje vamos começar o 8. Apocalipse. Nossa, Deus, tem hora que eu escrevo Apocalipse errado. Apocalipse 8. Vamos ver qual vai ser o filtro de hoje. Ontem finalizamos a live com o filtro persevere. A palavra do dia ontem foi essa, persevere. O dia da salvação está próximo. Seja o refrigério de alguém e procure em alguém que é a imagem do Criador, refrigério. Amém? Isso aí, né? Então, vamos lá. Vamos lá para nossa leiturinha de hoje. Aí, ó. O solão tá aí. Deixa eu parar de compartilhar, ler aqui os comentários. Bom dia, Carla. Bom dia, irmã Marlene. Bom dia, Luciana. Amém, irmã Marlene. Bom dia, Anne. Ah, que pertinho. Ai, que delícia. Me manda depois pelo... Pois é, mas qual o cheirinho bom? Porque tem vários, né? Depois você me manda no WhatsApp. Bom dia com alegria, de leg. Bom dia, Beth. Dalgo Moço. Pertinho daqui de casa também. Hoje eu tô com um outro plano aqui pra... Vamos ver que eu preciso de ir a Vitória. Mas você me manda? Ai, vai ser uma alegria estar com vocês. Então, vamos lá. Vamos para a leitura, então.
Deixa eu escrever aqui. Apocalipse. Opa, a unha tá grande. Apocalipse 8. Fixar no comentário. Então, vamos lá. A abertura do 7º selo. Os 7 anjos com as 7 trombetas e as 4 primeiras trombetas. Então, o que acontece? Ontem, a gente leu o que aconteceu no céu, que João viu, entre o 7º e o 8º selo, né? Até Roma falou sobre isso. Que houve uma calma no meio da tempestade, né? Então, a calma no meio da tempestade chama atenção para o selo do Deus vivo sendo aplicado nas testas dos servos de Deus. O que acontece? A gente tem visto nos 7 selos muito movimento, muita coisa, né? E aqui no capítulo 7, que a gente leu ontem, falou sobre esse para tudo, assim. Bom dia, Helena, bom dia, Glauci. Um momento de parar e de adoração. Não foi de silêncio, mas foi de muito barulho, né? Gritavam em alta voz, assim que se manifestavam lá os anjos, as multidões, né? Gritavam em alta voz dizendo: salvação ao nosso Deus. Ai, gente, a gente tentou imaginar ontem essa cena, né? Ao nosso Deus que está sentado sobre o trono e o Cordeiro. Aí os 4 seres animais, né, lá, e os anciãos ao redor do trono se curvavam e respondiam: amém. Bênção e glória, e sabedoria e ação de graças e honra e poder e força sejam ao nosso Deus para sempre, sempre, amém. Isso no verso 12 do capítulo 7. E aqui no capítulo 8 vai abrir o 7º selo. Deixa eu só grifar aqui. Isso mesmo. O 7º selo. Digno é o Cordeiro que foi morto e reviveu. Gente, minha Bíblia está toda rabiscada. Esses dias, sentado do lado da Rose, né? Rose lá na igreja, ela me mostrando: olha a minha Bíblia, olha meus filtros escritos na Bíblia. Então vamos lá. E quando ele abriu o 7º selo, o capítulo é bem pequenininho também, gente, vamos ler ele todo. Houve silêncio no céu por quase meia hora. Então aqui um tempo de silêncio. E eu vi os 7 anjos, 7º selo, 7 anjos que estavam em pé diante de Deus. E a eles foram dadas 7 trombetas. O número 7, gente, na Bíblia, simboliza a perfeição. Então, é muito 7 que aparece, tá? Vocês vão observar isso. Aqui, por exemplo, no capítulo 5, se vocês voltarem, fala dos 7 chifres, 7 olhos, aqui no verso 6. 7 espíritos de Deus. Então, assim, é muito 7 que aparece. Então, abriu o 7º selo, houve silêncio no céu por quase meia hora. E eu vi os 7 anjos que estavam em pé diante de Deus, e a eles foram dadas 7 trombetas. E outro anjo, verso 3, veio e se pôs em pé junto ao altar. Bom dia, Vânia. Bom dia, Rose. Bom dia, Suzana. Verso 3. E outro anjo veio e se pôs em pé junto ao altar, tendo um incensário de ouro. E foi-lhe dado muito incenso para que ele o ofertasse com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que estava diante do trono. Só repetir aqui essa parte. E foi-lhe dado muito incenso para que ele o ofertasse com as orações
Isso aqui também tem se repetido bem aqui em Apocalipse, que nos faz lembrar lá do templo, o incensário, né? O incenso, né? Que simbolizava isso aqui mesmo, a oração dos santos. Muito incenso para que ele o ofertasse com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que estava diante do trono. E a fumaça desse incenso, verso 4, que vinha com as orações dos santos, subia da mão do anjo até diante de Deus. Olha que coisa linda, gente. O poder da oração, né? E a fumaça do incenso que vinha com as orações dos santos. Gente, lembrando que as orações dos santos, nós somos os santos, tá? Esses santos aqui não são pessoas beatificadas, não, tá? Muito bom deixar claro isso. E o anjo, verso 5, tomou o incensário e o encheu com o fogo do altar e lançou dentro da terra. E houve vozes, trovões e relâmpagos e um terremoto. Deixa eu tentar imaginar, vamos tentar imaginar esse ambiente. E o anjo tomou o incensário é onde estavam as orações dos santos, que ele levava até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e o encheu com fogo do altar, tinha fogo no altar, e lançou-o dentro da terra. E houve vozes e trovões e relâmpagos e um terremoto. Parece até um espetáculo assim de mágica, não parece? Jogou no fogo, pegou o fogo porque o incenso pega fogo, né? E relâmpagos e trovões e vozes. Verso 6, e os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para soá-las. Então pensa, os anjos aí colocaram em posição, né? Para tocar as 7 trombetas. Prepararam para soá-las. O primeiro anjo, aqui verso 7, tocou, e em seguida houve granizo e fogo misturado com sangue, e eles foram lançados sobre a terra. Então, essa primeira trombeta na terra, o que houve? Granizo e fogo misturado com sangue. E eles foram lançados sobre a terra. E a terceira parte, olha só, o que essa trombeta aconteceu? E a terceira parte das árvores foi queimada. E toda a grama verde foi queimada. O fogo era tão intenso que não queimava só o que estava seco, não. Queimava também o que estava verde. Olha o poder desse fogo, né? E o segundo anjo tocou. Então, no capítulo 7, é a primeira trombeta. No capítulo 8, é a segunda trombeta. Segunda trombeta. E o segundo anjo soltou, e algo como se fosse uma grande montanha, ardendo em fogo, tudo fogo, foi lançado dentro do mar, e a terça parte do mar se transformou em sangue. A primeira trombeta, então, granizo e fogo misturados com sangue foi lançado. A segunda trombeta, uma grande montanha
ardendo em fogo, foi lançado sobre o mar, dentro do mar. E a terça parte do mar se transformou em sangue. E a terça parte das criaturas que estavam no mar, que tinham vida, morreu. E a terça parte dos navios foi destruída. Olha que trombeta, terça parte. E o terceiro anjo soou, verso 10, que é a terceira trombeta. E caiu uma grande estrela do céu, queimando como se fosse uma tocha. Caiu uma grande estrela do céu, queimando como se fosse uma tocha. Queimando também, fogo também, ó. E caiu sobre a terça parte dos rios. Então, primeiro foi na água salgada, depois sobre a água doce. E sobre as fontes das águas. E o nome da estrela se chama Absinto. Verso 11. E a terça parte das águas se transformou em absinto. E muitos homens morreram por causa das águas, porque elas se tornaram amargas. Como sobreviver sem água potável, né? Bom dia, Suzy, Ana Maria, Jace, bom dia aí, todo mundo que está chegando. Verso 12. E o quarto anjo soou, a quarta trombeta. Quarta trombeta. E o quarto anjo soou. E a terça parte do sol foi atingida. Aqui agora vem o sol. E a terça parte do sol foi atingida. E a terça parte da lua. E a terça parte das estrelas. De modo que a terça parte delas se escureceu. E o dia não brilhou para uma terça parte deles, e da mesma forma a noite. Então, isso aqui foi o efeito da quarta trombeta. De modo que a terça parte delas, né, das estrelas, se escureceu, e o dia não brilhou para uma terça parte deles, e da mesma forma a noite. Aí João falando, e eu olhei, verso 13, e ouvi um anjo voando pelo meio do céu, dizendo em alta voz, ai, ai, ai dos habitantes da terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que ainda estão para soar. Ai, ai, ai dos habitantes da terra. Gente, por isso que, como o Ilmar falou, Deus vai ter misericórdia de nós e vai nos arrebatar. Porque vai ser um tempo muito difícil. Muito difícil. Lembrando que isso vai acontecer depois do arrebatamento, né? Vamos lá, então, para a gente explicar, entender com Roma aqui, né, sobre esse capítulo 8. Então, ele falando aqui, quando o 7º rolo é removido, o rolo é finalmente aberto, de modo que seu conteúdo possa ser liberado. A meia hora de silêncio no céu repercute Sofonias 1:7, que fala, cala-te na presença do Senhor Deus. Cala-te na presença do Senhor Deus, pois o dia do Senhor está próximo. Isso sugere que o dia do Senhor
começa com o juízo das trombetas. O dia do Senhor começa com o juízo das trombetas. A meia hora de silêncio parece ser a pausa literária na ação, antes que tudo se mova rapidamente para a frente em direção ao julgamento final, que é essa fase aqui que estamos lendo, no capítulo 8. Bom dia, Regi, bom dia, Ederson. Explicando aqui o verso 2 e o 3, sobre os 7 anjos, as 7 trombetas, né? Então, ó, essa pausa enquanto os santos oram sugere que a resposta de Deus às orações para vingar o sangue dos mártires contra os habitantes da terra, que são o foco da hora da tentação, começa com o juízo das 7 trombetas. Então, o que acontece? Aqueles que morreram por amor a Cristo, principalmente os que foram perseguidos, quantos cristãos a vida inteira têm morrido por amor a Cristo? Mártires mesmo, né? Então, olha que interessante. Essa pausa enquanto os santos oram sugere que a resposta de Deus às orações, as orações para vingar o sangue dos mártires contra os habitantes da terra, que são o foco da hora da tentação. Começa com o juízo das 7 trombetas. Vamos explicando isso aqui. Os 7 fenômenos em torno do trono no céu, lá no capítulo 4, verso 5, são intensificados aqui no capítulo 8, verso 5 também, né? E o anjo tocou o incensário e o encheu de fogo do altar e lançou-o dentro da terra. E houve vozes, trovões e relâmpagos e um terremoto. Então, tudo isso aconteceu antes dos anjos soarem as 7 trombetas, né? Então, esses fenômenos em torno do trono do céu são intensificados e derramados nos juízos das trombetas. Explicando aqui do verso 7 até o 12, que fala aí sobre as 4 primeiras trombetas, né? Primeiras trombetas. Os primeiros 4 juízos das trombetas, nessa sessão, reflete as pragas no Egito. Olha só. Lá em Êxodo 7 até o 11, as trombetas têm efeitos mais fortes do que todas as consequências das aberturas dos selos, com exceção do 7º selo, do 6º selo, que está em Apocalipse 6, de 12 a 17. A gente já leu. Até mesmo o alcance do 4º selo, aí no capítulo 6, aqui no capítulo 6, versículos 7 e 8, no qual uma 4ª parte da terra é seletivamente impactado, mas não totalmente destruído. É menos extenso do que o primeiro juízo das trombetas. Então, aqui está comparando, né, do 7 ao 12, Roma comparando as consequências da abertura dos selos. A gente está lendo aqui a abertura do 7º selo, que acompanha o soar pelos anjos das trombetas. Então, assim, ele fazendo essa comparação, que aqui esse soar das trombetas ainda tem consequências ainda mais drásticas do que a abertura dos selos em si. É um diferencial aqui desse capítulo 8. Aí, explicando aqui o capítulo 7, que é a primeira trombeta, né? Então, a primeira trombeta
são granizo e fogo e sangue, que combina aquilo que aconteceu na primeira e na sétima praga do Egito. Se você quiser ir lá relembrar isso, tá lá em Êxodo 7 e depois a sétima praga em Êxodo 9. O verso 8 e o 9, a descrição da segunda trombeta, aparece a explosão de uma ilha vulcânica. A segunda trombeta. A explosão de uma ilha vulcânica. Uma terça parte do mar se transformou em sangue e um terço das criaturas nele morrendo é semelhante àquilo que ocorreu no rio Nilo e seus peixes na primeira praga do Egito, lá em Êxodo 7, mas em escala global. Isso aqui vai ser, essas trombetas vai ser em escala global, mas faz lembrar as pragas lá do Egito. Explicando aqui o verso 10 e 11, que vem falar da terceira trombeta. A terceira trombeta são semelhantes ao de um meteorito, ou seja, a queda de uma estrela, atingindo a terra e causando a contaminação tóxica das águas, matando muitas pessoas. O absinto é uma planta não venenosa, porém amarga. Olha só. O que significa o absinto? Se você, como eu, que ficou curiosa, é uma planta não venenosa, porém amarga, comum no Oriente Médio. Os autores bíblicos usam o absinto como uma analogia para a amargura, a tristeza, a injustiça e etc. Exemplo está em Jeremias 23, Lamentações 3, Amós 5. Explicando aqui o verso 12. É difícil entender os efeitos exatos da quarta trombeta, embora ela faça lembrar de maneira clara a nona praga do Egito, que está lá em Êxodo 10. O sol, a lua e as estrelas escurecendo um terço pode significar que? O que pode significar esse escurecimento de um terço do sol, da lua e das estrelas? Esses corpos celestes são visíveis por um terço a menos do tempo normal. Sensação de que, nossa, eu já acordei? Ou o dia passou e eu nem vi? Será que isso não seria a correria do dia a dia, né? Esses corpos celestes são visíveis por um terço a menos do tempo normal. Ou, uma outra hipótese aqui, a intensidade da sua luz é reduzida a um terço, como se por recentes perturbações cósmicas. Já pensou? Essa opção aqui também. Explicando o verso 13, sobre os ais aí, né? Os 3 juízos restantes das trombetas aumentarão ao máximo os ais sobre os habitantes da terra, a quem Deus destacou previamente para juízo e vingança por terem derramado o sangue dos mártires. Durante a hora da tentação, o período de tribulação, que está lá no capítulo 3, verso 10, né? Ainda temos uns minutos, deixa eu ver aqui o capítulo 9, se ele já é grandinho, 9, né? Mas vamos começar o 9. O 9 até, vamos ler até o verso 12, que fala só da quinta trombeta. Vamos começar o 9? Deixa eu escrever aqui. Bom dia, Michele. Bom dia, Gessane. Apocalipse 9. Então, vamos ler até o verso 12, que vem falar: e o quinto anjo soou,
que é a quinta trombeta. E a gente vê até a riqueza de detalhes, né? Você vê que ali falava de cada trombeta em 2 versículos, aqui vai falar em 12 a quinta trombeta. E o quinto anjo soou, e eu vi, quem viu? João, uma estrela cair do céu sobre a terra, e foi-lhe dada a chave do absinto sem fundo. Então viu a estrela cair do céu sobre a terra e foi-lhe dada a chave do absinto sem fundo. E ele abriu o abismo sem fundo e dele subiu uma fumaça, como a fumaça de uma grande fornalha, tudo relacionado a fogo, né? E o sol e o ar se escureceram por causa da fumaça do absinto. Então já tinha só uma terça parte, né? E ainda ficou escurecida com a fumaça do absinto. E da fumaça saíram locustas sobre a terra. E foi-lhes dado poder, como o poder dos escorpiões da terra. Misericórdia. E foi-lhes ordenado que não ferissem a grama da terra. E foi-lhes ordenado que não ferissem a grama da terra, nem nenhuma coisa verde, nem a nenhuma árvore, mas só aos homens que não têm o selo de Deus em suas testas. Então essa praga aqui, né, dessas locustas, com poder de escorpiões, iriam ferir os homens que não tinham a marca, o selo de Deus em suas testas. Verso 5. Foi-lhes designados que não matassem, mas que os atormentassem por 5 meses. Então, seria um tormento. E foi-lhes designados que não os matassem, mas que os atormentassem por 5 meses. E seu tormento era como o tormento do escorpião quando ferem o homem. Eu nunca fui picada de escorpião. Tem alguém aqui que já foi picado? Minha mãe, pouco tempo, foi picada de escorpião, vocês acreditam? Bom dia, Lu, bom dia, Celso. Tem alguém aqui que já foi picado de escorpião? Para falar, nossa, relatar aí a sua... Então, olha só, e foi-lhes designado que não os matassem, mas que os atormentassem por 5 meses. E o seu tormento era como o tormento do escorpião, quando ferem o homem. Verso 6. Aí, ó, o esposo da Kátia. Já pensou, por 5 meses você sentir aquele tormento? É uma coisa insuportável, né? Bom dia, Richelle. E naqueles dias, verso 6, os homens buscarão a morte e não encontrarão. Porque você pensa o desespero, quem já passou aí por picada de escorpião, você sofrer esse tormento por 5 meses. E naqueles dias, os homens buscarão a morte e não a encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. E o aspecto das locustas era semelhante a de cavalos preparados para a batalha. Pensa, a imponência, né, Mônica? Bom dia. De um cavalo preparado para a batalha. Então, era o aspecto das locustas. O aspecto das locustas é um trava-língua, né? Era semelhante a de cavalos preparados para a batalha. E sobre suas cabeças havia como se fossem coroas semelhantes de ouro, como se fossem, né, gente? Mas não era. E as suas faces eram como a face de homens. Uma coisa assim, bem... para Iá revelar pra gente aí, né? E eles tinham cabelos como cabelos de mulher, e seus dentes eram como os dentes de leões. A gente teria que julgar isso para inteligência
Locustas é gafanhotos mesmo. Mas você imagina um gafanhoto que tem o poder de um escorpião. E pensa ele assim, numa postura de cavalo preparado para a guerra, de cabelos como de mulher. A gente tem que jogar isso para a inteligência artificial criar essa imagem para a gente tentar imaginar, né? Porque é difícil imaginar. E eles tinham cabelo como cabelos de mulher, verso 8. E seus dentes eram como os dentes de leões. E eles tinham couraças como se fossem couraças de ferro. E o som das suas asas eram o som de carruagem de muitos cavalos correndo para a batalha. Gente, é até difícil assim imaginar o desespero. Não tem muito tempo que no Brasil, lá no sul, vindo da Argentina, houve um ataque de gafanhotos. Quem lembra disso? Acho que foi ano passado. O tempo passa tão rápido, né? Eu acho que foi ano passado. E mostrando assim o desespero que é. Algo assim que eu já ouvi de barulho, mas que é incomparável, né? Mas uma coisa que eu já ouvi, não sei assim, o que vocês poderiam contar de coisa assim, de barulho de muitos insetos assim. Por exemplo, na época da florada, lá na roça, tem muitas abelhas, né? E às vezes você tá lá contemplando uma flor do café. Tô até pensando se o café não vai florir essa semana, porque ontem deu uma chuvinha lá em Lajinha. Aí você ouve aquele assim... Mas assim, é um som, na roça é silencioso, né? Como se fosse uma nuvem, fazendo assim, sabe? O som, eu imagino isso. Porque é como se fosse um eco, uma coisa, é diferente. Aí assim, mas isso não me causa pavor. Talvez uma pessoa que seja alérgica à picada de abelha, ouvir isso talvez vai causar um pânico. Mas assim, é incomparavelmente insignificante esse barulho que eu tô falando a tudo isso que vai acontecer nessa quinta trombeta, né? Como pensa um exército de gafanhotos, eu acho que quem é do sul pode às vezes tentar imaginar com mais facilidade, conseguir imaginar com mais facilidade esse exército aqui de locustas, porque você imagina o barulho que faz aquele, não sei se é enxame que fala também, né? Deve ser enxame de gafanhotos, chegando nas lavouras e comendo aquilo assim em minutos. Acabava com plantação, com tudo em minutos. Só que é interessante é que aqui eles receberam uma ordem, né? Para não matar as pessoas, só para perturbá-las durante 5 meses. E também, aqui no verso 4, ó, e foi-lhes ordenados que não ferissem a grama da terra, aquilo que era verde não comia. Nenhuma coisa verde e nenhuma árvore. Então, eram insetos extraterrestres, né? Vamos colocar assim, porque não é dessa terra esse tipo de inseto. E eles não eram para comer coisa verde, como é o desespero que foi no sul, né? Dos gafanhotos chegar e comer lavouras e plantações e tudo verde que acontecia. Era o contrário aqui, né? Bom dia, Alice. Rosemary falando aqui, a Rose, ó. Assim mesmo, esses dias o pé de pitanga estava cheio de abelha. Ouvimos de longe o barulho, né? É igual formiga, também chama de formiga, né? Quando vai, come tudo da noite pro dia. Como diz a minha amiga, fala, ó, formiguinha corta folha e carrega, é bonitinho só para cantar na igreja. Para comer minhas flores, né? Não. Então, vamos lá. Mais características desse exército de locustas, né? Que seriam gafanhotos. Então, tinham cabelos como de mulher, dentes como de leão.
Tinham couraças como se fosse de ferro, e o som de suas asas era o som de carruagens de muitos cavalos correndo para a batalha. Desesperador, né, gente? Saudade também, Alice. E eles tinham caudas semelhantes às dos escorpiões. Então era verdadeiramente um ser extraterrestre, gente. Porque imagina uma locusta que é semelhante a um gafanhoto, que tinha cauda como de escorpião para ferir, né, os seres humanos que não tinham na testa a marca de Deus. E eles tinham dente de leões, cabelo como de mulher, couraça de ferro, faziam sons como de carruagem de muitos cavalos correndo para a batalha. E eles tinham caudas semelhantes às dos escorpiões, e haviam ferrões em suas caudas, e o seu poder era para ferir os homens por 5 meses. Repetindo aqui esses 5 meses, né? E eles tinham um rei sobre eles, que é o anjo do abismo sem fundo. Olha só. E eles tinham um rei sobre eles, que é o anjo do abismo sem fundo, cujo nome na língua hebraica é Abaddon. Mas na língua grega, seu nome é Apollyon. E aí já se passou, e eis que 2 outros ais vêm a seguir. Vamos parar aqui no verso 12, que falou aí da 7ª trombeta. Aí a partir do 13, a gente lê amanhã, se Deus permitir, vai começar no capítulo 13 aqui, ó. A 6ª trombeta. A 6ª trombeta. Bem assustador, né? Bom dia, Lô. Tudo bem, Lô? Lorena Marquati, quanto tempo? Então vamos lá, a explicação aqui do início desse capítulo 9, a gente leu até o verso 12, tá, gente? Quem tá chegando. Que vem explicar essa 5ª trombeta, que é uma trombeta power, tá? O julgamento da 5ª trombeta recorda tanto a 8ª praga do Egito, que tá lá em Êxodo 10, como a dos gafanhotos em Joel, né, 1 e 2. E fala o gafanhoto migrador, o gafanhoto destruidor, o devorador, né? Não lembro se são 3 ou 4 tipos de gafanhotos. Bom dia, Robson. Então, essa 5ª trombeta nos faz lembrar também, não só a praga do Egito, mas também o dia do Senhor falado lá em Joel 1, verso 15. A estrela nessa perícope pode se referir. O que seria essa estrela que fala aqui no verso 1? Vi uma estrela cair do céu sobre a terra, e foi-lhe dada a chave do abismo sem fundo. Pode ser demônio mencionado no versículo 11. Vamos voltar no versículo 11. E eles tinham um rei, então pode ser esse rei dos gafanhotos, ou aqui a segunda opção, Satanás mesmo, ou a terceira opção, o anjo que tem a chave do abismo sem fundo. Uma palavra no grego, no Novo Testamento, que é literalmente o abismo, que significa poço sem fundo, ilimitado, o abismo ou a profundidade imensurável. A mitologia romana apresenta um lugar semelhante chamado Orcus. Nunca ouvi falar, você já ouviu falar? Um profundo abismo ou abismo nas partes mais baixas da terra, usado como receptáculo comum dos mortos, e especialmente como a morada dos demônios.
O poço do abismo de Apocalipse 9, de 1 a 12, que foi o que a gente leu hoje, contém um tipo único de demônio. O poço do abismo de Apocalipse 9, de 1 a 12, contém um único tipo de demônio. E também a casa da besta que faz guerra contra as duas testemunhas. Isso está lá em Apocalipse 11, que a gente vai ler ainda. No início do reino milenar, ou do milênio, né? O abismo é o lugar onde Satanás está preso. Isso a gente vai ler em Apocalipse 20. No final dos 1000 anos, Satanás é libertado e prontamente lidera uma revolta mal sucedida contra Deus. Apocalipse 20, a gente vai ler isso. O abismo sem fundo pode estar associado a um lugar chamado Tártaro. Esta palavra grega é traduzida como inferno e é usada apenas uma vez nas Escrituras, em 2 Pedro 2,4. Interessante isso aqui. 2 Pedro 2,4. Refere-se ao lugar onde anjos que pecaram são reservados em cadeias de escuridão para julgamento. Lugar, esse Tártaro, lugar onde anjos que pecaram são reservados em cadeias de escuridão para julgamento. Esses mesmos anjos também são mencionados em Judas 6, como os anjos que abandonaram seu próprio lar, que é também referência a Gênesis 6, verso 2, né? Vamos dar um pulinho lá? Porque às vezes tem gente que vai horrorizar de ler isso aqui e falar assim, anjos que pecaram? Bom dia, Robson, bom dia, Ivan. Anjos que pecaram. Vamos abrir lá Gênesis 6, 2. Isso mesmo? Gênesis 6, 2. Foram filhos de Deus e filhas, homens formosas para si, mulheres de todas as que escolheram. Não, mas aqui não estou falando de anjo. Gênesis 6, 2. Eu acho que essa referência aqui está errada. Eu acho que a referência tá aonde essa Bíblia de cá não está marcada. Está relacionada à queda de um terço dos anjos com Lúcifer, que era o anjo de luz, se encheu de orgulho, queria ser Deus, né? E aí ele caiu com ele um terço dos anjos. Eu acho que essa referência aqui está errada. Gênesis 6, 2. Não, depois eu vou procurar aqui direitinho aonde que fala sobre a queda de Lúcifer. Acho que é Gênesis mesmo. Não vamos ter tempo para isso, não. Minha Bíblia de cá é riscada e ela é mais fácil de achar. Depois eu vou achar e a gente relembra isso. Então vamos lá. Explicando aqui do verso 2 ao 10, nuvens de locustas tão espessas como fumaça sobem do abismo sem fundo. Sua origem do abismo, mais o fato de que, diferentemente das locustas comuns, essas não têm permissão para causar dano a qualquer verde ou árvore na terra, né? Comentei isso, que é diferente
dos ataques de insetos, naturalmente, que a gente presencia, né? Deixa claro que essas criaturas estão demonizadas. Porque a função delas não é uma função natural de insetos, né? Então, essas criaturas estão demonizadas. Seu alvo são pessoas que não têm o selo de Deus em suas testas, aparentemente significando todos os que ainda vivem na terra, além dos 144 mil de Israel que foram selados pelo Senhor. A gente leu lá no capítulo 7 ontem. Embora, nesse ponto, é possível que eles tivessem vários convertidos, os quais poderiam também ser protegidos das locustas demonizadas. Alguns defendem que o período do tormento para todos os incrédulos é de 5 meses, porque esse é o tempo de vida de uma locusta, enquanto outros pensam que isso tem a ver com a ocasião do ano em que as pragas de locustas ocorrem, com um impacto devastador, de meados da primavera até o final do verão. Não se sabe como o Senhor impedirá a morte de tantas pessoas que desejam morrer, né? Como está falado lá. Falando aqui sobre o verso 11, né? Esse rei dessas criaturas demonizadas é chamado Abaddon, em hebraico, e Apolion, no grego, que significa destruição em ambas as línguas. É irônico que os incrédulos impenitentes que adoram demônios sejam atormentados pelos próprios seres que eles adoram. Olha só, durante o juízo da quinta trombeta. É aquele negócio, né, gente? O diabo, ainda hoje, né, não estamos vivendo ainda esse fim dos tempos, mas algo semelhante, comparando aqui ao posicionamento desse rei aqui, desses seres extraterrestres endemoniados, é o que a gente presencia hoje e que a gente é tentado, né? O diabo, ele chega com o pecado de bandeja e trazendo promessas de poder. Vamos pensar nas drogas, um exemplo, que é uma coisa demoníaca, né? Cada dia mais, bom dia, Érica, cada dia mais a gente vê a tecnologia sendo utilizada aí em drogas sintéticas, em músicas alucinógenas. Há muitos estudos aí sobre isso, né? Até nisso o diabo tem usado, até porque Lúcifer, ele era da música no céu, né? E a gente sabe o poder da música de nos envolver. Então, há muitos estudos, artigos científicos, depois, se você nunca tiver lido nada sobre isso, eu já li várias coisas, sobre as músicas alucinógenas. Esse final de semana a gente teve aqui um congresso, né, integralmente, falando sobre ciência e fé, e vários profissionais, né, psiquiatras, médicos, psicanalistas, psicólogos, falando sobre o efeito, né, do que a gente ouve, tanto no nosso emocional, positivo e negativamente. Então, o que isso produz no nosso cérebro? Ainda estamos assim, ruminando tudo que ouvimos aqui, esse final de semana que se passou. Então, hoje não é diferente. O inimigo, ele traz as coisas de bandeja para a gente, como se isso fosse só com as promessas, né? Também em época de política, só com boas promessas. Você vai sentir um prazer indescritível. E sente mesmo, gente. E sente mesmo. Se droga, eu dei o exemplo de droga aqui, né?
Se não tivesse algo bom, não teria ninguém viciado. E assim a gente pode pensar em todas as desgraças que destroem a imagem e semelhança de Cristo em nós. Aí você vê, né, que a droga, ela acaba com tudo do ser humano. Acaba com o intelecto, acaba com as relações sociais, a família. Suzana aí também, que é música, não me deixa mentir, né, Suzana? A música tem muito poder e o inimigo sabe disso. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é o quê? Sobre esse rei e sobre essa ironia aqui, né, do verso 11, que Roma traz, né? Ó, é irônico que os incrédulos, impenitentes, que adoram demônios, sejam atormentados pelos próprios seres que eles adoram, diante do juízo da quinta trombeta. Então, os próprios que te oferecem prazer, liberdade, né, gente? A gente tem visto muito hoje aqui uma coisa que o diabo usa demais também para prender, para queda, para destruição, é a área sexual, né? Então, assim, quantas pessoas querem viver relacionamentos livres? A gente vê até alguns famosos influenciadores. Esses dias, por exemplo, estava lendo uma fala da Sabrina Sato, que aparentemente tinha um casamento incrível, né? Uma casa maravilhosa, uma filhinha que desde que nasceu já é influencer, nananã. E uma declaração dela falando do vício dela em, se eu não me engano, pornografia e estimuladores, vibradores. E ela falando a consequência que isso traz. Por quê? Dá prazer? Claro que dá prazer, gente. A ciência está aí para estudar o corpo humano. Hoje, quanto conhecimento a gente tem, né, sobre as áreas de prazeres, principalmente da mulher. Antigamente, né, era tabu a mulher sentir prazer, só o homem sentia prazer. Hoje a gente tem esse conhecimento. O clitóris, né, só a mulher tem um órgão exclusivo do prazer. O homem tem prazer com o pênis, mas o pênis não é só para o prazer. Ele faz xixi, né? A mulher não. O clitóris é um órgão exclusivo do prazer. Tanto já comentei isso aqui com vocês, em alguns lugares na Ásia, lá, não sei se é na Etiópia. Eu sou péssima de geografia, já, tá, gente? Posso estar falando besteira aqui. Aí, ó, a Suzy, que é psicóloga, falando aqui, ó, tem uma música, tem músicas que fazem ter os mesmos efeitos da cocaína. Já li artigo sobre isso, Suzy. E então, assim, tem países que as mulheres são mutiladas. Acho que é Naomi Campbell, né, que uma vez expôs isso, essa vulnerabilidade dela, né, que ela foi mutilada, que teve o clitóris arrancado à força, e muitas mulheres até morrem, porque agarram as meninas assim no meio da rua e cortam com gilete, sabe? É uma coisa assim, é uma mutilação mesmo. Por quê? São países tão machistas, né, que os homens acham inadmissíveis as mulheres terem prazer, que elas são só para procriar, né? Então, para a gente pensar nessa manhã, o mesmo que te induz ao erro é o mesmo que te tira a paz. Esse mesmo rei aqui, né? Então pensa assim, na tormenta ao ponto de desejar a morte e não conseguir morrer. Hoje a gente tem vivido aí, finalizamos ontem o mês de setembro, onde é trabalhado o Setembro Amarelo, né?
pela vida, para vir à tona assuntos como suicídio e tanta coisa, tem sido uma tragédia, né? Quantas mortes, quantos suicídios, quanta depressão, quanto pânico, quantas doenças mentais. Então você pensa, as pessoas tentarem se matar e não conseguir, diante do tamanho desespero que vai durar 5 meses. Será que talvez esses 5 meses não seria porque é tão insuportável? Roma deu as explicações aqui. Então, acho que o filtro pode estar baseado nisso. Aí, só finalizando aqui o verso 12, para a gente concluir, o primeiro ai, predito no capítulo 8, no verso 13, passou para a 5ª trombeta. Os 2 ais que restam são a 6ª trombeta, que a gente vai ler no capítulo 11 ainda, e que se estendem até a 2ª vinda de Cristo, que a gente vai ler lá no capítulo 19. Então, o filtro de hoje seria esse alerta, sabe? Cuidado com falsos prazeres que vão tirar sua paz. E é tão interessante a gente pensar nisso, rapidinho aqui, porque já passamos do horário, é que, aí ó, Somália, Egito, África, vários países, a Val acrescentando aqui. E é tão interessante que a Bíblia, o que Cristo nos mostra, nos ensina, nos promete, não é uma vida sem problemas. Não é uma vida sem... Obrigada, Alice. Obrigada, Helena. Não é uma vida sem problemas. Não é uma vida sem aflições, né? Aquela promessa que muita gente não encara como promessa, mas né? No mundo tereis aflições. É uma promessa. E ela se cumpre todos os dias das nossas vidas. Todos os dias a gente passa por algum tipo de aflição. Até mesmo aflições bobas, tipo, ai, não consegui cumprir minha agenda. Tinha tanta coisa para fazer e não consegui. Isso às vezes nos aflige. Mas tem de bom ânimo. Recebeis a minha paz vos dou, né? Não a dou como o mundo a dá. E a gente observa o quê? Que o pecado que é nos oferecido de bandeja, ele só vem fantasiado de coisas boas. Só de coisas boas. Nunca, igual eu comentei da droga, um traficante vai chegar e vai falar assim, ai, você vai ficar numa fissura, toma isso aqui para você passar essa tristeza, para você esquecer esses problemas. Ele não fala contraindicação. Ele não chega e fala dos efeitos colaterais. Você vai perder seus dentes. Fuma um crack aqui que é assim, na hora você vai dar aquele pá. Mas assim, depois você vai perder seus dentes, porque isso vai comer tudo dentro de você, vai comer sua gengiva, vai comer seus neurônios. Mas o prazer não é assim que é apresentado. Não é assim. Então, cuidado. Cuidado com falsos prazeres que vão tirar a sua paz. E uma forma da gente tentar filtrar isso, primeiro o Espírito Santo, quando se faz presente em nós, é esse nosso filtro natural. E depois a gente ter essa análise fria e calculada. O que está vindo fantasiado? Pensa esse ser aqui, esse gafanhoto, essa locusta, né?
ela como se tivesse fantasiada, né? Imaginar um gafanhoto com cabelo de mulher parece uma coisa até irônica, até engraçado, né? Você pensar assim, parece um desenho animado, né? Por exemplo, a gente, esses dias, não sei se eu comentei ontem, quero até compartilhar com vocês esse podcast que eu ouvi no Spotify, falando sobre a sedução de cristãos com jogos virtuais, apostas virtuais, Beth, tigrinho, nananã. O que isso produz no cérebro? E eu achei muito interessante comparando esse êxtase, esse frenesi que traz isolamento social, dívidas, tantos malefícios. É um psiquiatra que estava falando sobre isso, ele comparando a fissura de quem investe em bolsa de valores, principalmente quem não é profissional da área, que vai se aventurar, né? E às vezes perde dinheiro e fica ali naquela fissura, né? De olhar o tempo inteiro. Tá acabando minha bateria aqui. Depois eu vou compartilhar esse podcast com vocês. Vamos ficar por aqui então? Então hoje a gente leu do capítulo 8, do verso 1 ao 12. E vamos ficar atento a isso. O que está chegando de bandeja para você, te prometendo mundos e fundos, sem te falar dos malefícios? Muito cuidado. Muito cuidado. Eu quero acessar e ter esse discernimento divino na minha vida e profetizo ele na sua também, com o coração sempre grato pela unidade que a gente tem. Discernimento divino na sua vida. Helena Barbosa, Alice Stocco, Suzana Gomes, Mônica Nunes, Val Giacomin, Celso Rodrigues, Beth Drummond, Glauci Costa, Dirleg Pageu, Vânia Berbet, Lu Gambatti, Suzy Darly Pereira e Nilda Schneider. Amém, queridos? Fiquem todos na paz e poder da disponibilidade. Para ficar atento, temos que estar disponíveis e atentos. E não ter medo dos efeitos colaterais de andar com Cristo. Sabe? Ser reinante aqui na Terra é entender que sofrer é privilégio. Sofrer é privilégio, porque sofrimento real é isso aí, ó. Quem ficar sem a marca divina e ter que enfrentar esses ais. Em nome de Jesus, não enfrentaremos. Fiquem todos na paz. Até amanhã, se eu não morrer, Jesus não voltar. Tá bom? Tchau, tchau.